Embora seus sintomas se manifestem nas pessoas desde que o mundo é mundo, o termo ansiedade é relativamente novo e cada vez mais pessoas recebem esse diagnóstico. E o mais preocupante é que cada vez mais crianças também têm sofrido com isso. Por que será? A ansiedade é herdada? Pais ansiosos, filhos ansiosos? É isso tudo que a gente descobre agora com a superterapeuta Marisa Barcelli. Boa tarde, Marisa. Seja muito bem-vinda ao Vitrine Revista. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, telespectadores da TV Tarobá e do programa Vitrine. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito até polêmico, né? Porque está em todos os ambientes, que é a ansiedade. Isso. E o que é essa? Como que desencadeia a ansiedade? Como que começa a ansiedade, Marisa? Primeiramente, é bem importante a gente entender que a ansiedade, ela é um sentimento nato do ser humano. Tá. Assim como o medo, a raiva, a felicidade, todos nós nascemos com esse sentimento. E é importante a gente entender que todos eles, inclusive a ansiedade, são importantes para nós como seres humanos. O que é disfuncional é quando qualquer um desses sentimentos sai do normal. Vamos usar o medo como exemplo. Todos nós temos medo e é muito importante que nós tenhamos medo, porque senão a gente colocaria a nossa vida em risco. Né? Então, quando o medo passa dos níveis normais, ele trava a nossa vida. Nós não conseguimos mais fazer absolutamente nada. Tem gente que não sai de casa porque tem medo. Né? Isso acontece com a ansiedade também. Quando os níveis de ansiedade são fora do normal, isso é disfuncional e acaba acarretando numa doença, né? Eu não gosto de chamar de doença porque, assim como qualquer outro sintoma, a ansiedade não tem cura. Como muitos profissionais dizem por aí, eu, como terapeuta, defendo que não tem cura. A gente precisa entender como controlar a ansiedade. Certo. Né? Porque ela sempre vai estar com a gente. Né? Geneticamente, tem alguma questão relacionada à genética? Por exemplo, pais que tenham muita ansiedade, porventura os filhos tendem a talvez também ter essa ansiedade, Marisa? Ótimo, perfeito, Patrícia. Tendem. Isso não significa que necessariamente terão, né? Como a gente sabe, nós podemos estar na mesma família e ter posturas diferentes como irmãos, por exemplo. Sim. Né? A mesma coisa acontece com a ansiedade. Sim, tendem a ser ansiosos, mas não que sejam. Isso é muito importante. E cada vez mais a gente está percebendo crianças também recebendo o diagnóstico de ansiedade. Estamos realizando mais diagnósticos ou a ansiedade ela sempre esteve ali, mas nunca foi tão falado sobre ela? Como você disse no início do programa, a ansiedade é uma doença, entre aspas, né? É relativamente nova. Porque nós temos dificuldade de viver o nosso presente. E é isso que está acarretando mais ansiedade. Se a gente pensar nos nossos avós, a gente não ouvia falar de ansiedade. Nos nossos pais, pouco. Né? E agora que está se falando mais, são as duas coisas praticamente. Há mais diagnósticos? Há. Mas há sim o crescimento da ansiedade. Por quê? Esse aspecto que eu vou falar agora, ele é bastante amplo, mas eu vou resumir de modo geral como a ansiedade atua. A ansiedade atua porque nós não estamos vivendo no presente, nós não estamos no aqui e agora. Ou nós estamos com questões lá do passado, situações mal resolvidas, que a gente fica retomando e pensando e trazem sentimentos, ou a gente está lá no futuro preocupado com o que vai ser do nosso dia amanhã. Né? E a maioria das pessoas que eu atendo na clínica, elas estão aí preocupadas com o amanhã. Mas se nós analisarmos, como eu disse, é bem amplo o assunto, nós não temos amanhã. Né? Nós somos mortais e às vezes a gente esquece disso, mas a gente entender o viver hoje da melhor maneira possível para que o amanhã, que vai ser o seu hoje, porque o amanhã não existe, sempre vai ser o seu presente, acalma muito a ansiedade. Confiar de que esse é o melhor momento. Então, depois eu vou trazer alguns exercícios para recomendar para os pais, para que eles possam trabalhar com as crianças,
para que possa trazê-los para o presente. Não é muito simples fazer isso, mas é possível. Isso, e falando em pais, por exemplo, os pais que sofrem já com ansiedade, como que eles podem fazer para estar, então, protegendo, não sei se essa é a palavra certa, protegendo os filhos de talvez não ter essa ansiedade ou não ter o nível, né, de ansiedade que talvez, porventura, os pais tenham? Ótimo. É muito importante a gente entender a nossa base. A nossa primeira infância, ela vai dos 0 aos 7 anos. A nossa constituição e a nossa programação. Então, eu sempre digo que nós nascemos uma folha em branco. E os nossos pais e cuidadores são o nosso primeiro contato, e é a partir disso que nós vamos nos constituir. Então, se eu vejo a minha mãe gritar, se eu vejo a minha mãe ansiosa, se eu percebo que o meu pai tem medo, como eu me constituo? Como uma pessoa corajosa, como uma pessoa tranquila? Não. A minha base vai me formar. Então, depois da nossa primeira infância, fecha a nossa cognição. E aí a gente vai reagir de uma maneira diferente ao mundo. Então, é nesse primeiro momento que vai refletir quem eu sou para o resto da minha vida. Na nossa primeira infância, todos os aspectos vividos ali, traumas, situações difíceis que uma criança não sabe lidar. Para nós hoje é muito difícil lidar com os nossos sentimentos. Imagine para uma criança, né? Muito mais. Então é lá na nossa constituição. Então a atenção que eu peço para os pais é que eles evitem ambientes tóxicos, que a gente fala muito de ambientes tóxicos e às vezes o ambiente está dentro de casa, não está nem fora, né? Então, evitar de falar de assuntos de adultos. O que é assunto de adultos? Relacionamentos, discutir relacionamento perto das crianças, discutir questões financeiras, porque uma criança, ela ama e ela quer ajudar. Então, ela pega esse problema para si, mas ela não sabe resolver. Nem nós, às vezes, sabemos, né? E ela fica pensando como que ela poderia ajudar. Imagine como fica a cabeça dessa criança. Então, os pais evitarem esses assuntos de adultos próximo de criança. Evitarem situações de ansiedade que causam ansiedade nos próprios pais, alguma situação que tem para resolver, se acalmarem, buscar se acalmarem, e se não conseguem sozinho, buscar ajuda profissional. Nem tudo a gente consegue resolver sozinho, e isso é muito importante a gente entender. E é por isso que existem os profissionais da área, como eu. A gente está aqui para poder auxiliar nessas questões. E os pais também podem ajudar conversando com seus filhos sobre sentimentos. Nós não aprendemos em casa o que era medo. A gente aprendeu fome porque a gente sentiu fome. Né? Isso você está com fome. Como seria para os pais ensinar para os seus filhos? Filho, você está com medo. Filho, isso é ansiedade. Filho, seria muito diferente. Nós seríamos adultos diferentes. Eu sempre defendo que deveria existir uma escola para formação de pais. Olha que legal, né? A gente estuda para ser terapeuta, a gente estuda para ser advogado, e a gente não estuda para ser pai. Tem que nascer os pais ali. Mas tem muita coisa muito importante que os pais precisam saber. E como ainda não existe uma escola de pais, existe a terapia para poder auxiliar os pais com essas questões pontuais. E quais seriam os primeiros sinais que a criança ela dá de que os pais devem acender um alerta ali no sentido de, olha, temos que buscar ajuda, Marisa? Sim. As questões de ansiedade em crianças, elas aparecem, elas refletem no sono. Né? As crianças acordam, não dormem, têm dificuldade para dormir. Problemas intestinais, gastrointestinais também são muito frequentes. Relacionamento com os amiguinhos. Então, vai acarretando já no corpo, não só psicologicamente, como fisiologicamente também. É muito importante. E um alerta que eu dou para a maioria dos pais é: cuidado com açúcar. Açúcar? Açúcar. A gente sabe que o açúcar é um veneno, é prejudicial para todos nós, né? Mas para as crianças em especial. Por quê? As crianças, elas já são naturalmente, elas têm mais energia que nós, certo?
E elas consumindo açúcar, elas têm muito mais. Então, você imagine os sintomas de uma ansiedade numa criança que come muito açúcar. Nossa. Né? Ela vai ficar ainda mais ansiosa. Então, cuidado com o açúcar, os pais. Não só porque interfere na fisiologia, mas o açúcar também interfere na psicologia da criança. Marisa, agora, por exemplo, quando a gente fala de crianças pequenas, vamos dizer assim, Sim. até os 8, 9 anos, os pais, eles conseguem, de alguma forma ou de outra, olha, você está com sintomas de ansiedade, vamos até a terapeuta, consegue conversar e a criança, ela segue de uma forma mais leve. Sim. Mas os pré-adolescentes e já adolescentes, que porventura, né, os pais estão nos assistindo agora, olha, Patrícia, eu tenho pré-adolescente de 13, né, adolescente de 14 anos, e eu estou vendo esses sinais que a Marisa está falando, como que eu faço para levá-lo? Porque o adolescente é aquela coisa, né, ele sabe dele, ela sabe, né, e não quer ajuda de ninguém. E aí, como é que faz? A adolescência é um momento muito importante e pontual, porque ela divide a nossa primeira infância com a nossa fase adulta. Então, é nesse momento que a gente tem o contato com o mundo e a gente começa a ver que a nossa programação não foi muito boa. E aí a gente começa a embater com a gente, com o entorno. E é isso que você falou. Eu sei da minha vida, eu não preciso de ajuda. Eu atendo muitos adolescentes, Patrícia, e crianças também, e é muito importante salientar que se eu pudesse dar um conselho bem de coração, assim, sabe o conselho que eu daria? Pais, venham fazer terapia. Para quê? Para oportunizar a qualidade de vida para os seus filhos. Olha só. Porque eu estou tratando um adolescente, mas eu percebo que esse adolescente sai dali bem, mas ele volta para casa na próxima sessão. Ele volta, não digo a estaca zero, mas ele volta com os mesmos sintomas, né? E outra questão muito importante é não obrigar um adolescente a fazer terapia. Mas os pais podem ajudar vindo para a terapia. Olha lá que importante. Primeiro passo. A base, né? Os pais são a base. E a partir de uma mãe equilibrada, de um pai estruturado, fazendo o papel de pai, que você vai ter filhos saudáveis psicologicamente. Que maravilha. Inclusive, você vai ter uma palestra que você vai estar falando sobre vários temas ligados, né, a esse mundo. Conta pra gente onde vai ser, como vai ser, e já passa seu Instagram para quem quiser conhecer mais, Marisa. Tá bem, então. O Colégio Expressão, preocupado com essa dinâmica do crescente número de crianças ansiosas e com problemas psicológicos, a gente se uniu para fazer essa palestra. Nós vamos estar falando um pouquinho mais de todos esses sentimentos que interferem nas crianças e que, às vezes, os pais ficam tão preocupados em buscar ajuda para as crianças, mas a gente precisa olhar, como eu disse, para a base. Né? Então, nós vamos estar fazendo uma palestra gratuita, vai ser 1 quilo de alimento à entrada, para pais interessados, cuidadores, quem tiver interesse, professores, que também são base, né? Para vir, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre como pais ansiosos criam filhos ansiosos, né? E sanar dúvidas, vai ser um bate-papo bem legal, vai ser no Colégio Expressão e, como eu disse, a entrada é 1 quilo de alimento. O seu Instagram, minha linda, para o pessoal ter mais informações e te seguir lá também. Ótimo, o meu Instagram é Marisa Barcelli e lá vocês vão encontrar muito mais conteúdo, eu posto vídeos, compartilho momentos, né, atendimentos. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de curiosidade de saber um pouquinho mais sobre o ser humano, a gente é bem complexo, né? Então, fica convidados para me seguir e conhecer um pouquinho mais do que a terapia pode fazer por você. Perfeito, Marisa, minha linda, muito obrigada pela presença no Vitrine e até uma próxima, viu? Obrigada, Patrícia, pela atenção e pelo tempo disponível. Imagina, minha linda.